filho, dá um palpite. Olha, o que é isso? Que maluco é esse? Tá fazendo aí? Você tá aí, maluco? Entende? Fala coisas, fala, tá doidão, que é isso? Né? Fala, o que é hippie? Então, tem pouco na rua, tem pouco na rua. E a coisa surpreendente foi que tem na rua, pouco foi entendido, para mim, finalmente, o povo era toda a população sem diferença de classe, eliminada a estratificação social. No teatro, inevitavelmente, você acaba dividindo, estratificando socialmente. Na praça, não tem estratificação social. Entende? Está todo mundo ali, todo mundo é igual. Está na frente o que é menor, não é o que é mais rico. Está na primeira fila, não é o que pagou mais, é o que é mais fudidinho e fica ali, a criança, tudo isso. Entende? Está na frente a mulher, está atrás da mulher o homem sem vergonha, que aproveita para ver o teatro, fica roçando na mulher. Então, os critérios na distribuição de plateia são muito variados, não são o mesmo critério da sala fechada. Então, de repente, aquela organização social entrou com uma violência enorme na minha vida, né, de ator do teatro. E eu comecei a ver ali uma plateia, finalmente entender uma plateia heterogênea. Comecei a ver do meu lado toda a estratificação social livre se manifestando. Não tinha camarote, não tinha área VIP, não tinha nada. Uma roda onde quem se interessasse encostava e ficava ali. E você sentia a sociedade dialogando com você como um todo. Isso foi uma coisa muito importante. Não ficou tudo. E a coisa talvez que mais foi deslumbrante é que eu comecei a ver, pensar assim, caramba, esse é o público que produziu Shakespeare. Esse é o público que produziu Molière. Esse é o público que produziu os espanhóis do século de ouro. O contato com a população, sem distinção de classe, produziu a época de ouro do teatro mundial. Porque o espetáculo não era feito por um grupo de dominação. O espetáculo era a mais poderosa forma de liberdade e de expressão popular. Era a mídia mais poderosa do século XIV, XV, XVI. Não tinha outra mídia, não tinha imprensa. A televisão era muito fraquinha no século XV. Né? Só alguns padres que tinham, não mostrava para ninguém. Né? A grande mídia era o espetáculo, era o teatro, eram os autos, era a possibilidade de reunir a comunidade em praça pública e, através do espetáculo, discutir as questões que, de alguma maneira, aquela comunidade está enfrentando, como fazia na Idade Média os autores. Iam lá discutir problemas de fé, problemas de vida, problemas de morte, todas as coisas que os autos medievais faziam, mas principalmente o conceito do auto, que é uma forma de discutir com a coletividade, usando o teatro, os problemas que se acha que aquela comunidade está enfrentando, tendo de resolver. Então, esse contato do povo livre das divisões sociais, porque tanto o nobre quanto o povo e uma incipiente burguesia aparecendo, todos eles assistiam o espetáculo. Teatro Shakespeare, Teatro Globo, elizabetano, né, do Shakespeare, havia 3.500 pessoas. E todo mundo entrava lá. Não eram 3.500 pessoas a corte inglesa. A corte inglesa não tinha nem isso, não tinha nem lugar. Entende? Então, era todo mundo, era o povão que ficava em pé junto do ator, entende? Uma burguesia que ficava nas frisas e os camarotes principais com a aristocracia, mas todo mundo estava ali. O espetáculo shakespeariano era um espetáculo comum, porque tinha uma plateia que era toda a humanidade que estava ali representada. 3.500 pessoas de todas as classes sociais representadas ali. Isso teve uma força fantástica. Isso produziu Shakespeare. Ele teve que escrever para essa gente, teve que falar dos valores eternos de nós em todos os tempos e não só de ideologia, porque era um grupo variado. Então ele não podia ficar ideológico ali. Tinha que falar de mais coisas que interessassem a todos. Uma mulher que conviveu com os atores da comédia dell'arte
Ele ficou 15 anos com o grupo dele de carroça, andando pelo interior da França, fazendo teatro em contato com toda a extração social, com qualquer tipo de espectador. E volta e vai fazer na corte. Então o Molière, ele representava para o rei e representava para o povo na rua. Isso é uma coisa de um enriquecimento fantástico e que nós temos dificuldade até de nos darmos conta do que é isso, porque nós ou representamos para o rei ou representamos para o rei. Mesmo quando não estamos representando para o rei, estamos querendo representar para o rei. Entende? Estamos sempre representando para uma coisa dessa importância. Eles representavam para a sociedade em geral. O teatro deles atingia a todos e tinha um contato com a população. Na seção da burguesia, divisão de classes muito forte, Revolução Francesa, a seção da burguesia ao poder e tudo isso, o teatro foi se privatizando. A aristocracia que dava força ao teatro foi perdendo importância. E o povo que consumia o teatro nas praças e nas ruas também vão perdendo a força do teatro, porque uma classe intermediária pega aquele espetáculo e começa a fazer os teatros chamados públicos, que são os teatros que nós conhecemos. Olha, vamos botar esse espetáculo. Não é no Palácio do Rei e nem é na praça pública. Tem que ser num lugar que sirva a gente. Nós não conseguimos ficar o tempo todo no Palácio dos Reis, apesar de ser um burguês e dar o dinheiro para a aristocracia. Entende? Mas não temos nosso lugar. Lá é o lugar do rei, não temos nós. Nós também não podemos ficar aqui misturados no meio do povo, na rua, fazendo esse teatro grosseiro que o povo faz, e a gente assistindo. E nós gostamos de teatro. Então, vamos fazer um lugar para a gente assistir o nosso espetáculo. E eles fazem os teatros públicos. E também introduzem essa possibilidade da bilheteria, de cobrar antes do espetáculo. Porque antes dos teatros públicos, os atores ou ganhavam dinheiro dos lugares onde eles se apresentavam, fosse uma igreja, um espetáculo de Semana Santa, ou fosse um nobre que contratava a companhia para ir no palácio numa festa, ou uma apresentação em praça pública, recolhendo dinheiro de chapéu, né? Mas não se cobrava ingresso. Né? A hora que aparece esse homem de espírito prático, que é o burguês, que sabe lidar com o dinheiro, ele fala, em vez de cobrar depois, vamos cobrar antes, porque vai cobrar depois um monte de gente não paga. Então eu vou cobrar antes. Então paga antes, entra e aí assiste tudo. Daí a construir os teatros fechados, como a gente conhece também, é um pulo. É um pulo. E há também a privatização do teatro. Então, quando a gente está fazendo teatro de rua, a gente está voltando, tentando recuperar ou devolver para o teatro essa característica de arte pública que pode ser feita para todo qualquer cidadão sem diferença de classe. Só que nós não sabemos fazer isso, porque há 300 anos que nós estamos fazendo para uma classe social só. Então, ir para a rua significa aprender novamente a descobrir o que é o teatro. Não o teatro que eu tenho na cabeça de classe social, mas o teatro que o povo vai me desenvolvendo na rua. É uma coisa impressionante. As primeiras vezes que eu fui, eu sempre tinha lido que o teatro não tem história. Que o teatro não tem história. Porque não tinha vídeo na época, então o teatro não tem história. Você tem história da literatura dramática, mas a história do teatro não tem, porque não tem registro, na época não tinha. Só depois por cinema e por vídeo que o teatro começa a ter história. Mas eu estava no meio da rua trabalhando e a gente estava fazendo alguma coisa, tocava uma música, alguma coisa, eu de repente fazia um gesto e aquele gesto repercutia dentro de mim de uma maneira muito antiga e muito nova. Eu falava, caramba, isso tem história, isso tem história, tem uma história, está viva dentro de mim, eu tenho um teatro vivo dentro de mim, essa história está viva dentro de mim, como está vivo no inconsciente coletivo de cada cidadão que está aqui à minha volta. Então eu fazia assim, uma boca desventada, dava risada na minha frente, o menino, eu falava, caramba, isso tem história, isso tem história, isso é ancestral,
Isso é antigo, antigo, antigo. Tem história, o teatro tem história. O teatro não está começando comigo.